Esse é certamente o pior boneco oficial que eu já vi do Batman. A coisa mais feia que eu já vi. Coitado do Michael Keaton, colocaram até ruga na máscara! Pessoal, no vídeo de hoje temos novidades na DC. O James Gunn postou nas redes sociais um grande elogio ao ator Tom Britney, respondendo justamente um post que flertava com a ideia dele ser o Batman. E aí, Tom Britney é uma boa para ser o Batman do DCU? Vamos conversar também sobre esse boneco horroroso do Batman da Hot Toys. Não porque é o Batman da Hot Toys, mas porque só esse boneco aí desencadeou toda uma discussão sobre o Batman do DCU ter capa azul, já que estão falando que como ficou ruim no boneco, consequentemente não ia ficar bom no live action. O James Gunn também curtiu essa fanart envolvendo o Brainiac no filme Homem do Amanhã. E cara, olha só essa estética aqui. Se for isso, vencemos demais, hein? E por fim, vamos conversar sobre essas supostas novas imagens da série dos Lanternas. E supostas porque elas não são imagens oficiais, elas são imagens de IA. E eu quase acreditei que elas eram de verdade. O negócio tá a outro nível, né? Muito bem, gente. Tem muito assunto no vídeo de hoje. Roda a abertura e vamos lá! Então, bora antes de começar aqui dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Gabriel Portugal, Majori, Kira Murakami, Kaique Moreira e Wesker. E eu também quero lembrar que o vencedor desse Funko Pop aqui que a gente realizou no último sorteio da live foi o membro Lincoln Lima. Lincoln, só entrar em contato com a gente para mandar aquele endereço para a gente poder enviar o bonequinho aqui para você. E para os membros que ainda não ganharam, fiquem tranquilos, porque no mês que vem a gente sim vai ter outras coisas para sortear. Beleza, gente? Agora sim, vamos conversar sobre esse assunto do Tom Britney como Batman do DCU. O que acontece é que essa conta aqui, o Real Anarchy, postou o Tom Britney de terno, né, todo muito elegante, com a legenda de Bruce Diz, sereiazinha, que é aquele emoji que o James Gunn postava nas redes sociais para dizer que ia ter o cameo. E o James Gunn respondeu essa imagem, dizendo que ele é um ótimo ator. Para quem não lembra, o Tom Britney foi um dos finalistas para ser o Superman dele. E no final do dia, bem, a gente sabe que o David Corenswet acabou sendo escolhido. E o James Gunn agora tá dizendo, né, que ele é um ótimo ator. Com certeza ele não foi escolhido como Superman por uma questão de atuação, mas eu fico pensando se quando chegar a hora do teste de elenco do Batman, o Tom Britney também não vai participar. Só vamos lembrar como é que funciona a mente do James Gunn. O Nicholas Hoult, né, se candidatou para ser o Superman. Ele não foi escolhido para ser o Superman, não quer dizer que ele era um mau ator, mas ele foi escolhido para ser o Lex Luthor. Porque o James Gunn viu ele como Lex Luthor. Será que esse Tom Britney, o James Gunn não viu como Bruce Wayne? Elogiar a qualidade do ator, ele elogia. A aparência, ele tem. Interesse para fazer filme de super-herói, ele tem porque ele se candidatou ao filme do Superman. Em Hollywood, tem sempre aquele papel que a galera quer fazer, o Batman. Eu tenho certeza que se você perguntar pro Tom Britney se ele quer ser Batman, ele vai responder que sim. E ele provavelmente vai participar da chamada de elenco. É por isso que, com todo esse contexto, pô, existe muita chance de quando chegar a hora, ele ser um dos finalistas para ser o Batman. Ainda mais porque o James Gunn conhece ele, viu o teste de elenco dele como Superman, e se ele colocou na cabeça que esse cara funciona mais como Batman, pô, ele larga na frente de todo mundo. E aí vem aquela dúvida, será que Tom Britney pode ser um bom Batman? Eu lembro quando estava acontecendo o casting pro Superman, eu disse que o David Corenswet tinha mais jeitão de ser Superman do que o Tom Britney. E se eu não me engano, eu falei que o Tom Britney tinha mais jeito de ser Bruce Wayne. E não que eu queria que ele fosse Bruce Wayne, nem nada disso. É só que o jeito dele agir, naquela série lá que ele é padre, puxa muito mais pra um Bruce Wayne do que pra um Clark Kent, sabe? Na época aquilo ficou na minha cabeça, mas como tava muito longe de escalar o Batman, eu nem cogitei muito ele realmente aparecer como Batman. Mas agora eu acho que ele aparece como um possível candidato. E se ele for na chamada de elenco, pô, eu acho que ele vai ser no mínimo finalista. Top 3 aí eu acho que ele pode aparecer. Não tô dizendo que vai ser ele, tá? E nem sei se ele é o meu favorito, mas eu acho que ele seria um dos finalistas como ele foi no do Superman. Na verdade, o meu favorito ainda é o Nathan, por causa daquela voz calma, o jeito que ele fala na entrevista. Caraca, aquela voz é arrepiante. Eu acho que ele ia ser o melhor. Acho que ele conversa um pouco melhor com o David Corenswet também. Quanto ao Tom Britney, não acho que seja uma ideia ruim,
Acho que poderia funcionar. E é complicado dizer, né, que tem que ser o Tom Britney, tem que ser o Nateman. Eu acho que tem que ser o Nateman. Sem que a gente olhe o teste de elenco dele. Eu não sei se vocês já viram, tem um teste de elenco lá do Batman Begins. E o Cillian Murphy fez o teste para ser o Batman. E o Cillian Murphy, quando ele interpreta o Bruce Wayne sem a máscara, ele é o que dá a melhor interpretação. Joe murdered my parents and they deserve... Don't pretend you wanted to do this for them. É a melhor interpretação, eu tô dizendo, é melhor que do Bale. E quando ele coloca a máscara, é legal, mas não é tão legal comparado ao Bale com a máscara. Who was with Falcone at the docks? Who was with Falcone at the docks? I don't know, I swear to God. Swear to me. O Bale passa uma presença de Batman maior. Por isso que é só vendo. Mas eu acho que ele poderia sim fazer um bom Bruce Wayne. E ele tem uma boa aparência física para ser Batman. Mas entre os fancastings, ele ainda não é o meu favorito. O meu favorito é o Nateman. Ainda por causa daquela voz. Que voz! Que voz! Beleza, agora seguindo aqui com esse assunto do Batman do DCU, surgiu esse boneco do Batman do Michael Keaton, na versão do Flash, com aquele uniforme azul que aparece bem rapidamente no filme. E assim, cara, eu achei esse boneco horroroso, mas horrível. Eu já falei, né, que eu não gosto muito desse uniforme azul, essa versão em específica, tá? Porque pra mim não combina o azul e o cinza com essa estética do Tim Burton. Pra mim perde toda a aura do uniforme, mas perde toda a aura do uniforme. Batman do Michael Keaton tem que estar com o uniforme todo preto. Eu não consigo ver ele, né, com esse uniforme. E também não ajuda o boneco, o capuz ficou horroroso. Horroroso. Especialmente porque ele tem essas rugas na testa. Ele perde todo o nível de ameaça que ele deveria ter. Bom, mas fica um Batman galhofa. Puxa muito mais pro Batman Adam West, que também não tem nada de errado com o Batman Adam West, mas não é a proposta desse uniforme do Batman. Fizeram algumas modificações na arte e eu acho que ficou bem melhor. Seria muito mais aceitável o boneco se ele tivesse o capuz aí dessa versão editada. Aí sim. Só que assim, ó, a grande discussão nem foi tanto o boneco, assim, o boneco com traje azul e tal, blá blá blá. E sim, estavam usando esse boneco como, né, um exemplo de que não dá pra fazer Batman live action no cinema com esse traje azul. Porque olha como fica galhofa, olha como não funciona... Olha como o Batman perde todo o nível de ameaça que ele tem. Esse uniforme aqui, em específico, eu acho que não funciona nessas cores. E nunca iria funcionar em live action, mesmo se você colocasse um outro ator ali, sabe? Não o Michael Keaton. O que eu realmente acho que não funciona nesse uniforme é que ele é uma armadura, ele não é tecido. Aí o Batman tem os músculos no abdômen, porque vem de uma armadura, que fica super estiloso quando é tudo preto. Mas quando fica cinza, né, com um músculo ali no abdômen, os tanquinhos, não fica legal. Se a gente pegar esse uniforme, deixar em tecido, trocar o Michael Keaton e colocar, por exemplo, o Nateman, o Tom Britney, e mudar o capuz, deixar um capuz mais ameaçador, e quando eu digo que tem que mudar o capuz, eu quero dizer toda a estrutura do capuz, porque como vocês podem ver, o capuz dessa versão do uniforme contempla um símbolo. E na versão do uniforme, que é todo preto, fica bonito, porque é tudo o mesmo tom, tudo se mistura, fica uma coisa mais harmoniosa. Algumas saliências do uniforme até ficam escondidas. Quando você tá fazendo isso com o traje cinza e a capa azul, não dá. Então a primeira coisa que eu acho que tem que fazer é que o símbolo do Batman tem que ser separado, tem que ficar no peito e não no capuz. E o capuz todo, ele tem que ser mais discreto para não dar esse tom diferente da capa do próprio capuz, principalmente na transição da capa e do capuz. É isso que deixa muito feio esse uniforme, não é a questão do tom de cor. E é por isso que eu quero dizer que se o uniforme for azul com cinza, pelo amor de Deus, não errem justamente nessa transição, porque o capuz é de borracha, e isso nunca vai mudar, vai continuar sendo de borracha, mas a capa vai ser de tecido, e você não pode deixar muito evidente a diferença de tom, porque, bem, mesmo sendo a mesma cor, você percebe que são coisas diferentes. Você percebe que um é tecido e você percebe que o outro é borracha. Por isso que o desenho da armadura tem que esconder essa transição. Como o Batman do Matt Reeves faz. E como lá é tudo preto, é mais fácil de fazer essa transição. Eu nunca vou dizer que não dá pra fazer capa azul. Dá pra fazer. Não dá pra fazer a capa azul, né, com um azul berrante, azul com material meio fantasia, isso daí não dá. No caso do boneco, o tom de azul é bonito. Eu acho que tem uma harmonia boa de cores ali do cinza, do amarelo e do azul. Se a intenção é fazer o Batman do DCU com capa azul,
Eu acho que esse tom aqui tá bem ideal. Ou seja, com pequenas alterações, você pode pegar essa base e transformar no próprio uniforme do Batman do DCU. Do jeito que tá hoje, não dá. Tá muito feio. E voltando pra discussão do boneco, pelo amor de Deus, esse boneco é muito feio. E não comprem esse boneco por 3 mil reais. Os Hot Toys do Batman são tão caros, né? Ai, que droga. Mas esse em específico não dá, tá? Esse é muito, muito feio. E pessoal, eu até tava pesquisando aqui outros Hot Toys do Batman muito feios. E veio esse do Cavaleiro das Trevas. Esse é o pior de todos, tá? Esse é disparado o pior dos piores. Colocar o traje do Batman do Nolan com as cores azul e cinza é um crime. Não dá. Isso aqui não tem cabimento. Não faz sentido. Isso é loucura. É um crime à moda. É um crime à estética. Não dá. Isso é horrível. E sabe o que é mais engraçado? Esses bonecos vendem. As pessoas compram essas coisas feias. Eu não acredito. Ai. Mas enfim, eu quero saber de vocês quanto à capa azul. Vocês acham que a capa azul é inviável live action pro Batman do DCU? Comentem aqui. Beleza, vamos seguir aqui com um próximo assunto, que é também um like que o James Gunn deixou nessa fanart incrível do Superman Homem do Amanhã com o Brainiac. Como vocês podem ver ali, o Brainiac tá no meio, tá com um visual que é tipo HQ, mas não é exatamente igual às HQs. Ele tá um pouco mais alienígena, né? O rosto tá um pouquinho mais envelhecido. Envelhecido, entre aspas, porque ele é um robô. Você tem o Superman com o uniforme do David Corenswet na direita, sendo, né, segurado por tentáculos, né? Eles estão dentro da nave caveira do Brainiac, que tem um monte de tentáculo. E na esquerda tem o Lex Luthor tentando ajudar o Superman, e ele também tá sendo pego pelos tentáculos do Brainiac. Eu espero que o like do James Gunn signifique que a gente vai ter alguma coisa assim. O James Gunn tem autonomia para fazer o que ele quiser. Se ele quiser fazer diferente disso, não tem problema. Eu só acho que essa estética beira a perfeição do que eu imagino toda uma sequência na nave caveira no Homem do Amanhã. Eu gostei muito desse Brainiac porque ele parece que tá preso a tentáculos na cabeça. Eu imagino ele se movimentando com esses tentáculos na cabeça como se fosse uma marionete que fica indo de um lado pro outro, sabe? A nave controla o Brainiac. Mas enfim, gosto assim dessa estética do Brainiac. Se for alguma coisa nesse nível no filme, fechamos, tamo junto. E eu também gosto de todo o resto do interior da nave, os tentáculos. Na boa, eu acho que tem que ter muitos tentáculos na nave do Brainiac. O Homem do Amanhã tem que ter um monte de tentáculo. Tem que chegar e nos tentáculos tentar controlar as pessoas. Enrolar os tentáculos nos braços das pessoas. Tem que ter bastante disso, que o Brainiac permite fazer isso. No filme do Superman tem aquela cena que a engenheira coloca os nanorobôs dentro do Superman, e quando o Superman consegue expulsar esses nanorobôs da garganta dele, ele tira como se fosse uma cena de tentáculo na garganta dele. Essa cena é muito parecida com uma cena que tem numa HQ do Superman com o Brainiac. E eu consigo ver totalmente o James Gunn fazer mais disso no filme do Superman com o Brainiac. Então, essa fanart, ela tá excelente, não só pelo desenho em si, que tá muito bonito, né, muito bem pintado, mas pelas escolhas, né, artísticas da questão visual da nave e do Brainiac. Fecho bastante com isso, especialmente essa ideia do Brainiac ser segurado pela nave pelos próprios tentáculos, e ele se movimentar com esses tentáculos pela nave. Isso daqui eu acho um diferencial, porque a vantagem de ter esse visual é que ele também pode se desconectar dos cabos e aí poder lutar livremente com o Superman. É tipo o melhor dos dois mundos. Tem o visual estranho, bizarro, que só o Brainiac poderia ter, mas também, se ele precisar lutar, é só desacoplar e lutar com o Superman. Pô, James Gunn, eu já fechava isso daí. É claro que daqui a pouco o James Gunn tem outras ideias, daqui a pouco ele consegue bolar uma ideia bem diferente, melhor até. A única coisa que eu não queria, assim, a nave do Brainiac ser uma nave futurista, mas sem ter essas coisas alienígenas bizarras, sabe? Eu acho que tem que ter, sabe? Não pode ser uma nave futurista Star Trek, tem que ser uma nave futurista Alien. Eu espero que vocês concordem comigo, eu espero que a gente esteja na mesma página, mas é assim que eu vejo. E beleza, gente, vamos seguir aqui com o último assunto desse vídeo, que são essas imagens, né, que apareceram na internet da série dos Lanternas. Mas bem, gente, não se empolguem, essas duas imagens são falsas, são imagens de inteligência artificial. A própria pessoa que divulgou a imagem já disse que são imagens de inteligência artificial. Só que eu tô trazendo essas imagens aqui porque elas são muito realistas. Especialmente essa do Kyle Chandler, que ele tá olhando pro anel e o anel emite uma luz verde e a luz bate em certas partes do corpo dele, ali no cabelo, de uma maneira
muito realista. Cara, se eu olho só essa imagem e não tem uma legenda dizendo que é IA, eu acho que eu iria acreditar, eu acho que eu não iria saber a diferença. A outra imagem já entrega um pouquinho que é IA. Na verdade, eu fico pensando pro futuro, porque essa imagem em 2025 já é bem convincente. Tipo, já tá na beira do limite pra eu saber se é ou não IA. Imagina daqui a 2, 3 anos e com os outros filmes de super-heróis saindo. Eu já tô pensando que isso vai virar algo rotineiro, né? Todo dia, toda semana pode ter uma imagem falsa, super, hiper, mega realista do Brave and the Bold, do filme dos Jovens Titãs, do filme da Liga da Justiça. E não é só com a DC, né? Porque teve recentemente umas imagens falsas do Vingadores Doomsday, que a galera realmente acreditou que era verdadeira. Essas aí do Vingadores realmente ficaram muito boas, mas eu ainda achei que era falso, não por causa da arte, mas sim por causa da foto. Porque eu achei muito estranho ter o elenco todo reunido com um monte de roupa do filme, sem ter nada pra caracterizar o efeito especial, que eles colocam uns pontinhos ali pra ajudar o pessoal dos efeitos especiais. Por isso que eu duvidei da imagem. Eu tive que usar o contexto pra entender que a imagem era falsa, né? Porque só pela imagem não dava pra entender. Agora, essa do Lanterns, ela é mais difícil de você ver, porque teoricamente você tá vendo um frame, né, da própria série. Mas, né, essa é a realidade. Há 2 anos a gente debochava daqueles vídeos do Will Smith comendo massa. Agora a gente tá na vertente de ser enganado com imagens que parecem muito reais de filmes e séries de super-herói. Imagina lá no Vingadores Guerra Infinita, na Liga da Justiça, no Batman Brave and the Bold. Com certeza vão surgir outras imagens ainda mais realistas do que essa, tenho certeza. Mas enfim, galera, essas são as novidades da DC de hoje. Por favor, comentem aqui embaixo. E, no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Vocês estão ligados? Dali DC. E esse foi o vídeo conversando das novidades da DC. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.